Quero declarar também que não há nenhum conflito de interesse em minha apresentação. Nós sabemos que uma mulher, ao engravidar, o seu organismo começa a sofrer modificações para que ela leve essa gestação até o termo. Essas modificações têm a finalidade de adaptá-la à sua nova condição de vida, não é? Dentre essas modificações, que elas são progressivas, nós vamos ter o sistema de coagulação. Então, a gestante sofre uma modificação extremamente importante na sua coagulação, como uma alteração dos seus fatores de coagulação, como vocês podem ver. Ocorre um aumento do fibrinogênio dos fatores 7, 8, 9, 10 e 12. O plasminogênio também aumenta e há uma diminuição em torno de 20% do tempo de trombina, do TTPA, e da contagem de plaquetas. Isso faz com que ela adquira um estado de hipercoagulabilidade. Qual que é o objetivo dessa hipercoagulabilidade? Fazer com que, criar um mecanismo de defesa contra hemorragias, seja por abortamento, ou seja até mesmo por um parto. Tá? E há o exame de tromboelastograma, que é um dos testes mais fidedignos da coagulação. Nós podemos verificar que, pela seta vermelha, que está indicando que o perfil é um perfil de hipercoagulação. Bom, existem alguns estados chamados hipercoaguláveis que ocorrem durante a gestação. São eles: mutação do fator 5 de Leiden, também a mutação do gene de protrombina, levando a paciente a aquelas trombofilias, né? Isso pode até, inclusive, provocar retardo do crescimento fetal intrauterino e também abortamentos. Nós temos deficiência de proteína C, deficiência de proteína S, levando às síndromes antifosfolípides, e também a deficiência de antitrombina 3 e o anticoagulante lúpico, que é responsável pelos casos de trombose venosa profunda. Bom, essa paciente, devido a todas essas alterações que nós citamos anteriormente, necessitam de tomar anticoagulantes para evitar fenômenos tromboembólicos, como também nas indicações cardíacas de anticoagulação durante a gestação. Como os senhores podem ver, alto risco para as próteses valvulares mecânicas, fibrilação atrial permanente, alguns antecedentes, história pregressa de tromboembolismo, cardioversão, miocardiopatia dilatada, que pode acontecer, inclusive, até periparto, mas aí, antes da gestação, as cardiopatias congênitas e também o repouso prolongado no leito, que é um outro fator causador de fenômenos tromboembólicos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre alguns fármacos que são usados, que têm efeito sobre a coagulação sanguínea. Então, entre eles, nós vamos ter os antiagregantes plaquetários, que mais comum o ácido acetil salicílico, que alguns obstetras ainda prescrevem o ácido acetil salicílico. Nós vamos ter também os anticoagulantes de ação direta, que são as heparinas de baixo peso molecular e as heparinas não fracionadas. Vamos ter também os anticoagulantes de ação direta, que são os antagonistas da vitamina K, os anticoagulantes inibidores diretos da trombina e os inibidores diretos dos fator 10A. Tá? Temos também os fármacos trombolíticos, como a streptokinase. Bom, eu vou me deter basicamente aos antiplaquetários e aos anticoagulantes de ação direta, como as heparinas, que são os mais utilizados durante a gestação, porque os demais não são recomendados na paciente obstétrica. Muito bem. Então, a grande vantagem das heparinas é o fato delas não atravessarem a placenta. Tá? E aqui nós temos uma comparação entre a heparina de baixo peso molecular e a heparina não fracionada, como vocês podem ver, uma vantagem considerável para a heparina de baixo peso molecular, como uma melhor biodisponibilidade, uma meia-vida mais prolongada, uma diminuição das ligações com plaquetas, consequentemente, uma diminuição do risco de trombocitopenia induzida pela heparina,
uma menor ativação plaquetária e um menor risco de osteoporose. Em contrapartida, a heparina não fracionada, comparado com baixo peso molecular, tem o seu custo mais reduzido. Tá? Bom, vamos falar um pouco dessas heparinas. O mecanismo de ação das heparinas. A heparina não fracionada, ela vai se ligar à antitrombina 3, fazendo com que ocorra uma aceleração do mecanismo inibitório da antitrombina, dos fatores 9 e dos fatores 10. Enquanto que a heparina de baixo peso molecular tem uma ação semelhante. Tá? Ela também vai se ligar à antitrombina 3 e vai fazer com que haja uma inibição muito maior, nesse caso, do fator 10A, em comparação também à trombina, na ordem de 4:1. Bom, e os antiagregantes plaquetários, que o mais conhecido, mais utilizado é o ácido acetil salicílico, como vocês sabem, eles vão inibir as ciclooxigenases, consequentemente diminuindo a concentração do tromboxano, que é uma prostaglandina vasoativa, e também das prostaciclinas, fazendo com que haja uma diminuição da agregação plaquetária e também até um efeito vasodilatador. Tá? Bom, muito bem. Nós sabemos que a anestesia neuraxial é o padrão ouro na paciente obstétrica, devido a menor risco de broncoaspiração, ou seja, ela proporciona uma proteção ao binômio materno-fetal, com o menor risco de broncoaspiração da paciente, preserva a sua consciência, um acesso de drogas bem menor ao feto, uma analgesia pós-operatória de melhor qualidade e de maior duração. Mas, nessas pacientes que estão usando esses anticoagulantes, fazer uma anestesia, nesses casos, torna-se para a gente, anestesistas, um verdadeiro desafio. E a gente tem que ficar bastante atento, porque corre-se um risco muito grande de termos complicações do tipo hematoma espinhal. Essa é a principal complicação no uso de anticoagulantes associados a anestesias regionais. Tá? Então, o hematoma espinhal, ele é raro. Vamos dizer, um acontecimento ou entidade rara. Tá? A sua incidência é em torno de um caso para cada 150 mil anestesias peridurais e um caso para cada 200 mil raquianestesias. O seu quadro clínico é bastante grave, evoluindo para uma paraplegia, inclusive com sequela definitiva, e o médico deve fazer um diagnóstico precoce para iniciar o tratamento quanto antes. Né? E o padrão ouro do diagnóstico, nesses casos, é a ressonância nuclear magnética. E o tratamento consiste numa abordagem cirúrgica e uma drenagem cirúrgica desse hematoma com uma laminectomia descompressiva. Então, aqui nós estamos vendo essa imagem dessa ressonância com hematoma peridural, levando à compressão de raízes nervosas, de medula. Tá? Bom, gente, e agora? O que a gente vai fazer com uma paciente obstétrica que está fazendo uso de anticoagulante? Qual a nossa conduta? Ou seja, nós estamos numa verdadeira sinuca, e a gente precisa sair dessa sinuca. Então, que conduta nós vamos tomar? Bom, numa gestante anticoagulada, nós devemos ter bastante cuidado para a monitorização do sangramento obstétrico, porque essa paciente ela tem o risco aumentado de apresentar um sangramento. Tá? Então, monitorização do sangramento e, se necessário, até descontinuar o anticoagulante em caso de sangramento muito grave sangramento severo, descontinuar o anticoagulante ou até mesmo partir para a sua neutralização através dos seus antagonistas do sulfato de protamina. Tá? Devemos também partir para as intervenções que incluem fluidoterapia, hemoderivados, e exames laboratoriais, no caso, o tromboelastograma, que é um exame que vai nos direcionar em relação à coagulação dessa paciente. Bom, e vamos fazer uma anestesia para a nossa gestante. Tá? Muito bem. Então, a interrupção do anticoagulante.
como a gente deve fazer essa interrupção do anticoagulante, quais os cuidados que a gente deve tomar nessas situações. Bom, primeiro a gente tem que fazer o planejamento para o parto. Tá? Essa paciente deve passar no ambulatório de avaliação pré-anestésica, deve ser explicado tudo para ela, ter conversado com o seu obstetra para se traçar um planejamento para que a gente possa fazer um procedimento seguro, sem riscos. E lembrar sempre que a suspensão do anticoagulante tem um risco de tromboembolismo, embora raro, mas pode haver um tromboembolismo nessas pacientes. Tá certo? E até mesmo o risco de um colapso cardíaco provocado por um tromboembolismo pulmonar. Isso nós devemos estar atentos também no momento da interrupção do uso de anticoagulantes. Bom, nesse caso de um tromboembolismo pulmonar, nos resta fazer um suporte hemodinâmico e ventilatório para essa paciente, hidratação e fazer a trombólise ou a embolectomia e também nas manobras e até mesmo reanimação cardiovascular. E lembrar sempre que o útero deve ser deslocado para a esquerda durante as manobras de ressuscitação. Isso é uma condição importantíssima. Bom, gente, e quais são as alternativas anestésicas que nós temos com a paciente anticoagulada? Por um exemplo, uma paciente que está fazendo uso da sua enoxaparina e, de repente, ela rompe a bolsa e chega no hospital com bolsa rota em trabalho de parto. E o colega precisa resolver essa situação e a gente precisa fazer uma anestesia nessa paciente. Tá? E ela tomou a enoxaparina recentemente, um intervalo muito curto entre a enoxaparina e a ruptura de bolsa e a sua chegada ao hospital. Então, o que nós podemos fazer? Analgesia venosa para o trabalho de parto. É uma alternativa. Você vai fazer um parto normal, logicamente, a gente não vai fazer uma anestesia regional numa paciente anticoagulada. Então, partimos para uma analgesia venosa, o chama da analgesia sistêmica, e o fármaco que tem sido mais utilizado é o remifentanil em infusão contínua, ou uma anestesia para cesariana. Nesses casos, a anestesia para cesariana vai ser uma anestesia geral. Temos que lembrar em todos os riscos que incorrem a anestesia geral numa grávida, que é via aérea difícil, risco de broncoaspiração do conteúdo gástrico e também uma analgesia pós-operatória pouco satisfatória. Tá? E essa paciente também tem um risco aumentado de tromboembolismo. Bom, muito bem. Mas o caso, um colega nos orienta para uma paciente e o nosso consultório de avaliação pré-anestésica para, como eu falei para vocês, planejar o seu parto. E ela tem uma trombofilia, ela faz uso de heparinas. Então, como que nós vamos proceder? Tá? Aqui é a recomendação do consenso da Sociedade Americana de Anestesia Regional, da doutora, uma força-tarefa da doutora Teresa Horlocker, e de 2010, eu acho que é a única, talvez o único consenso sobre o uso de anticoagulantes e anestesias espinhais em obstetrícia. Então, nós vamos discutir aqui um pouco das recomendações que ela faz nessas situações. Então, vejamos. No caso da paciente fazer uso da heparina de baixo peso molecular, que orientação que nós temos que dar? Primeiro, dose profilática. Tá? O que vem a ser uma dose profilática? É aquela dose em torno de 1 a 1,5 miligrama por quilo de peso, uma vez ao dia. Então, nesse caso, nós temos que aguardar 12 horas para a realização do bloqueio e até passagem do catéter peridural, no caso de uma analgesia de parto. E chamar a atenção também que essa heparina de baixo peso molecular, ela deve ser introduzida 2 horas após a retirada do catéter e você deve introduzir essa heparina. No caso de dose terapêutica, são aquelas doses mais elevadas, são doses da ordem de acima de 1,5 miligrama por quilo por dia, ou até mesmo 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas, são doses consideradas terapêuticas, então isso requer um
tempo maior para que nós possamos realizar uma anestesia espinhal com segurança. Então, deveríamos aguardar 24 horas para a realização da anestesia e o uso do catéter peridural e também aguardar 2 horas para retirá-lo e essa heparina de baixo peso molecular ser reintroduzida nessa paciente. Bom, e em relação ao ácido acetil salicílico, que é os antiagregantes plaquetários, que alguns obstetras, como eu falei para vocês, ainda têm o hábito de prescrever. Então, se ele é usado isoladamente, não tem nenhuma contraindicação para os bloqueios espinhais, as anestesias neuraxiais. E as heparinas não fracionadas. As heparinas não fracionadas, numa dose de até 10.000 unidades ao dia, também não contraindica o bloqueio. Tá? Quando usada em dose profilática, que é em torno de 5 a 10.000, deve-se aguardar 4 horas para realizar a sua anestesia ou analgesia de parto, e sempre avaliando o TTPA e um risco eventual de uma trombocitopenia, por causa do uso dessa heparina. E também aguardar 1 hora após para retirar o catéter e para reintroduzir essa heparina. Essa heparina também, não fracionada, nos proporciona uma alternativa, vamos dizer, a uma paciente que faz uso de heparina de baixo peso molecular e ela não pode suspender por um período de 12 ou 24 horas. Faz acompanhamento até com o hematologista, ele fala assim, não, ela não pode ter esse tempo, esse período de suspensão. Então, a gente faz um planejamento com o colega, com o obstetra e também com o hematologista e substitui essa heparina de baixo peso molecular, né, que é uma heparina que tem uma meia-vida bem mais prolongada, pela heparina não fracionada. Aí permite que 4 horas após a sua administração, um tempo bem mais curto, né, a gente possa realizar um bloqueio espinhal com segurança, sem o risco do hematoma. Tá? Bom, mais ou menos esse recado que eu queria passar para vocês. Eu estou à disposição para que vocês, qualquer pergunta, esse é o meu contato e eu agradeço a atenção e o carinho.